Mulheres da Paulista. Olha a gente aqui, que delícia, que honra, que privilégio receber vocês no nosso podcast. Hoje a gente vai ter uma conversa que pode mudar a sua vida. Não saia daí. Você vai conhecer uma convidada muito especial que, por acaso, é a primeira convidada do nosso podcast. Olha que coisa legal, que ela nos traga muitos bons fluidos, agouros, tudo que puder para esse podcast e que você também possa vir aqui, sentar nesse lugar e conversar com a gente em pouquíssimo tempo, muito em breve. A gente vai ter muita coisa legal aqui. Não deixe de participar, não deixe de assistir. Quando você assistir esse podcast, deixa lá um pedido, uma pessoa que você sugere que a gente converse aqui e um assunto, um tema que pode mudar a sua vida. Combinado? Eu vou conversar com vocês e vou apresentar agora Cíntia, minha convidada. Cíntia, querida, seja bem-vinda. Muito obrigada, e que honra, né? Ser a primeira. Tomara que traga bastante sorte aí. É verdade, que traga bastante sorte, que todas as coisas boas nos aconteçam e a vocês também. Cíntia, conta pra gente, quem é você? Bom, eu sou Cíntia Fernandes, sou mineira, né? Vim de uma família bem convencional em Minas Gerais, tradicionalíssima, né? Nós mineiros ainda temos essa pegada da tradição. E me formei, sou formada, vim da área de tecnologia, né? Então convivi bastante com a tecnologia e no mundo muito masculino, né? Eu sou casada, estou já no meu segundo casamento e sou a quarta filha com os irmãos, né? Crescida dentro de uma família bem mineira aí. E atualmente fiz minha transição de carreira há 5 anos e hoje eu sou terapeuta. Então, foi um marco, né, muito importante de decisões, né, de situações que me trouxeram para essa função que hoje eu exerço aí, que é a minha paixão, meu propósito de vida, né, onde eu encontrei isso. Já havia encontrado há mais tempo, mas sempre com aquele medo de fazer a transição, sempre com receio de como que vai ser essa transição, sair de uma empresa multinacional, estabilizada, né, de acordo com o que a sociedade espera da gente, com o que a família espera da gente, que é estudar, né, fazer faculdade, trabalhar, casar, ter filhos e assim, né? E aí quebrar todos esses ciclos, todas as barreiras, demanda muita coragem. Verdade. E eu precisei passar por uma situação para que me impulsionasse e estar fazendo hoje viver, que realmente é viver do propósito, né? Que muitas pessoas perguntam o que é viver do propósito, o que é viver de coisas da sua alma, que você te deixa, que brilha os olhos, na verdade. É verdade. Ô, Cíntia, você tem a sensação de que, principalmente para nós mulheres que estamos lá no mercado de trabalho, CLT, tudo certinho, às vezes infeliz, insatisfeita, a gente meio que deixa a vida levar e espera que aconteça uma coisa muito drástica para a gente enxergar que o caminho da gente não é aquele? Você percebe isso? Muito. Eu percebo que muitas mulheres que hoje vai para o mundo, vai para o mercado, né, para um CNPJ, vai ser uma empreendedora, ela muitas vezes não foi por escolha, mas foi porque foi colocada ali de alguma situação. E isso independente da situação dela, né? Gestoras, executivas ou pessoas que precisavam realmente fazer alguma coisa para complementar a renda, mas sempre dependendo que a vida impulsione de alguma forma. E nunca daquela decisão, poxa, eu não quero mais isso. Por escolha, nunca por escolha própria. E há um tempo atrás, eu fui convidada por uma empresa de RH que falava comigo, Cíntia, você não é tecnologia, você é humanas, você é desenvolvimento pessoal puro, vem trabalhar com a gente. E eu falava assim, eu quero, é o que eu quero trabalhar, mas quando eu aposentar. Agora, de onde que eu tirava isso, né? Quando eu aposentar. Então, é como se eu só posso ver do meu propósito quando eu aposentar, que aí eu tenho permissão, que aí eu posso fazer o hobby, né? E não enxergar aquilo como uma profissão de verdade. E eu recusei. Não, infelizmente não, porque Era tudo o que é trajetória, tinha para o momento, né? Mas não foi assim, olha, eu vou largar o CLT e vou trabalhar com aquilo que eu amo. Não. E muitas mulheres eu vejo nessa situação, que só deixa para trabalhar com aquilo que gosta quando acontece alguma situação que impulsiona, né? Que é onde ela não vê saída ou ela tem um despertar ali, mas não por escolha.
Verdade. Isso porque a gente ainda é muito cobrada, né, pela família, pela sociedade, de que você precisa estar fazendo uma coisa convencional, né? Sim. Todas as outras coisas, a gente tem exatamente essa sensação de que eu posso fazer isso depois que eu me aposentar, porque de repente, se não render dinheiro, pelo menos eu já fiz o que eu tinha para fazer na Uhum, vida, né? Eu uhum. já cumpri com as minhas obrigações. E aí me conta, quando você fez essa transição, como que você escolheu o que você faz hoje? O que que te levou para o que você faz hoje, que daqui a pouco você vai contar para elas o que é? Mesmo estando na área de tecnologia, eu trabalhava com liderança, com gestão. Uhum. Então, minha formação foi tendenciada, né? Porque é o que está dentro da gente, a nossa essência, né? Verdade. Então, eu trabalhava dando treinamento, fazendo gestão de pessoas, de liderança. Então, sempre tive muito envolvida em organizacional. Uhum. Então, liderança organizacional, processos organizacionais. E então, isso me trouxe, me caminhou para cá, para que quando eu resolvi fazer a transição, resolvi não, né? Uhum. Resolver, a vida resolveu para mim, Uhum. graças a Deus, eu já tinha essa bagagem, né? A Certo, gente não, claro, eu sempre não, tem. não comecei Sim, do do zero. zero. Óbvio que não. Claro, aí eu fui fazer algumas formações Sim, específicas, né, para ser terapeuta, mas toda essa questão de liderança, gestão das emoções, isso tudo eu já você já trabalhava dentro trabalhava. das empresas. Isso é uma coisa tão importante que a minha persona, que é uma mulher da sua idade, que quer fazer transição, precisa entender, é esse estigma de que eu vou começar do zero. Uhum. Ninguém nesse planeta começa nada do zero. Você Não. já tem uma trajetória que vai Uhum. ser aproveitada quando você chegar no digital. A diferença é que vocês confundem com começar do zero. Começar uma conta de Instagram é uma coisa simples. Você pode começar do zero essa conta 1000 vezes. A sua vida você não vai começar do zero. Você vai aproveitar a sua trajetória, sua história, suas experiências, seus acertos, seus erros. A gente precisa entender isso para saber que toda vez que você vem para uma mentoria, para trazer um negócio para o mercado digital, você vai aproveitar o que você já viveu até aqui, que é exatamente o que aconteceu com ela. Ela entrou numa área que, se você parasse para pensar, são água e vinho. Tipo, Uhum. nossa, tecnologia não tem nada a ver com o que ela está fazendo agora. E aí, quando você analisa do ponto de vista que ela está falando, você vai perceber que, na verdade, ela aproveitou tudo que ela aprendeu, todas as experiências lá, para vir para este novo momento. Conta para nós o que Sim. você faz agora, Cíntia. Hoje eu sou terapeuta, consteladora familiar e tenho uma mentoria para as mulheres, né, que querem fazer sua transição e que também estão como empreendedora, né, e com dificuldades financeiras, né? O foco core da mentoria é essa, ajudar aquelas mulheres que não conseguem se estabelecer financeiramente. E eu não estou falando de dinheiro, né? Sim. Porque não tem a ver com o dinheiro, não tem a ver o quanto ganha, mas Uhum. como que ela trabalha a mentalidade financeira dela. E na constelação familiar, você aplica aquilo que você aprendeu de cultura organizacional para que Total. ela possa fazer essa transição e aproveitar este momento da vida, linkando a experiência de vida dela. Isso. E olha que interessante. Muitas vezes chegam as mulheres querendo fazer a transição de carreira. Uhum. E às vezes elas não mudam de carreira. Porque a questão não era a carreira. A questão Ah, era interna. Eu tenho um exemplo de uma cliente que ela é professora e ela veio assim, certeza. Eu quero esse é meu último ano na escola, eu não trabalho mais nessa escola porque isso está me consumindo mentalmente. Eu falei, calma, porque para fazer transição de carreira, a gente precisa de um plano, com né? Não é certeza. simplesmente e isso é um ponto muito importante, essa questão de propósito, do sonho, que às vezes a pessoa fala assim, vou viver dos meus sonhos. Não é bem assim, né? Precisa de ter um alicerce, precisa de ter uma estrutura emocional, financeira, porque depois ela se frustra e às vezes ela volta para o CLT, Sim. porque não é o propósito dela, mas porque a gente vive no mundo da matéria, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa estar financeiramente, minimamente estruturado para fazer uma transição. E eu falei com essa cliente assim, calma, espera, né? E aí a gente começou a trabalhar. Durante 6 meses, hoje, ela ama o que faz. Ela desistiu de sair da escola. Ela virou referência na escola dela. E agora ela está montando uma mentoria para as professoras, para ajudar as professoras a lidar com o caos, né? Porque, assim, está muito judiado Tá. a nossa classe, né? Dos professores por conta das emoções, né? Por conta Sim. de gerir.
Então, existe sim uma preocupação, é fato. A mentalidade e o emocional estão muito desestabilizados, muito estremecidos. E precisa trazer esse olhar. Então, ela viu que a questão era ela. E aí ela falou assim, os meus alunos são outros alunos, não são os mesmos alunos. Como aquele caos que estava instaurado, acabou agora uma paz, eu dou aula assim, assado. Mas é porque a mudança foi nela. Então, não necessariamente, às vezes a pessoa quer sair da empresa, está com burnout, mas é porque ela não está tendo uma saúde emocional, uma saúde mental para lidar com todo o estresse, com todos os desafios que um CLT nos exige. Sim. Né? Interessante que isso é sobre a vida, né, Cíntia? Sobre a vida. Porque a mentalidade da gente, as emoções da gente, isso mal cuidado, mal administrado, estraga todo o ambiente que você vive, né? Então, muito mais importante do que pensar primeiro numa transição de carreira, é pensar, será o que eu estou criando no ambiente que eu estou trabalhando? Né? Porque às vezes, não que a transição é maravilhosa se é um desejo, mas às vezes você está infeliz no ambiente que você trabalha, muito mais por não conseguir entender este ambiente e lidar bem com ele do que por um problema seu. Então, é por isso que é importante você ter uma mentoria com alguém que tem experiência nessa área. Porque, ao contrário, talvez, do que você imagina, que a pessoa vai te guiar para vou mudar, ou que a pessoa vai tentar te convencer de que você precisa mudar, provavelmente, essa pessoa com a experiência de Cíntia vai te dizer, respira, talvez não seja a hora de mudar de carreira, e sim mudar sua mentalidade, administrar melhor suas emoções para que você tenha resultados melhores onde você está e talvez você já esteja vivendo seu propósito aí onde você está e está imaginando que precisa sair daí para isso, né? Agora, conta para a gente, Cíntia, uma curiosidade imensa que eu tenho é como e onde a constelação entra nisso? Isso, a constelação ela é fundamental, por quê? E quando tem a constelação familiar e a constelação organizacional. E quando a gente está vivendo dentro de uma empresa ou dentro do seu negócio, ela é reflexo daquilo que a gente vive na família. Né? Então, ela vai interferir diretamente. Muitas vezes, se eu tenho um conflito, eu tenho emaranhados familiares, eu vou levar para a empresa. E lá dentro da empresa, dentro de uma área, eu tenho várias famílias ali envolvidas. Então, cada um com suas crenças, cada um com seus emaranhados. Quando a gente não olha para isso, aí o caos se instala. Né? Então, aí o problema é a empresa, o problema é o chefe, o problema é o meu colega, mas nunca é a pessoa. Verdade. E a constelação, ela mostra ali, te dá uma visão de onde está esse problema. Então, quando eu olho para o meu chefe, na verdade, eu não estou olhando para o meu chefe, estou olhando para o meu pai. Né? Quando eu olho para uma outra área, para uma outra diretora, eu estou olhando para quem? Para alguma coisa da minha família. Entendi. E olha que interessante. É sempre uma projeção, Cíntia? Sempre uma projeção. E isso para qualquer lugar. Eu vou trazer um exemplo da igreja. Tem uma pessoa na igreja que ela me remete muito à minha professora, que quando eu tinha 6 anos, eu estava sendo alfabetizada, eu não sabia escrever a palavra 600. E ela me deu, eu escrevi errado, e ela me deu, tacou apagador nas minhas costas. E quando eu vejo essa pessoa na igreja, que lembra um pouco aquilo, eu não consigo fazer oratória. Eu gaguejo. E ela fica assim, nossa, o que está acontecendo, gente? Tu comeu as palavras? O que está acontecendo? Lembra muito. E aí, o meu corpo fala. É então, quando eu percebi isso, eu falei, caraca. E aí passa. Porque você identifica onde... Por que eu olho? A forma de falar daquele chefe pode ser igual ao do meu pai. E aí mistura as emoções? Mistura as emoções e você não consegue lidar, né? Então, as mulheres muito rígidas, muito masculina, a constelação mostra isso. Por que aquela mulher está tão masculina, está tão fora do lugar? Essa semana mesmo teve uma constelação que na empresa ela é o soldado. E aí ela é neta de uma nordestina e a mãe paraibana. E a avó dela falava para ela, nunca abaixe a cabeça para um homem. Nunca dependa do homem. Por quê? Uma mulher paraibana. Claro, um sofrimento tremendo. Ela guerras, simplesmente passou o que ela viveu, né? Muito abuso. Com certeza, com certeza. Né? Então, ela sai de Paraíba, vem para São Paulo para tentar a vida, larga os filhos, depois busca os filhos aos pouquinhos, ter que lidar com tudo isso aqui sozinha. Sim. E aí, quando a filha nasce e as netas nascem, é isso que ela tem que passar.
É o que ela sabe da vida, né? Ela precisa ensinar essas pessoas a se protegerem, né? Exato. E aí, essa cliente, quando ela viu na constelação, ela começou a chorar, chorar, chorar. Cintia, agora eu entendo por que que eu sou assim. Porque entra em conflito. Porque é uma Claro. mulher linda, linda, extremamente linda, inteligentíssima, mas com um conflito muito grande. Estão dentro da empresa, ela embate. Entendi. Pá, pá. E agora, e olha que lindo, ela está indo. E qual que é o esporte dela? CrossFit. Ficar Olha forte, só. crescer, né? Uhum. E aí ela me mandou uma mensagem semana assim, estou me matriculando numa dança do ventre. Eu vou cuidar do meu feminino olha agora. que legal. Isso é maravilhoso, É né? verdade. Ela conseguir estar no lugar dela como mulher, sem ter esse embate. Nós mulheres somos de uma geração que tivemos nossas mães guerreando pela força do trabalho, Sim. né? E aí isso reflete dentro da empresa, porque tem a questão da lealdade. Minha mãe lutou tanto para eu entrar numa multinacional, sim, com era o certeza. sonho da minha mãe ter as É. filhas no multinacional. Sim. Aí essa filha consegue. E quando eu falei com minha mãe que eu ia fazer a transição, e eu só contei para ela depois que eu saí, Claro. ela falou assim, que triste, Cíntia, como assim? Nossa, mas você vai largar? Ou seja, eu joguei por terra o sonho dela, que é ter a dela. filha trabalhando. Sim. Ela Numa falou, mas você empresa. estava tão bem, você cresceu na carreira. Eu falei, tá, e foi explicar. Mas não entendem. Não, porque ela projetou em você, né? Projeção, né? Então, às vezes, a pessoa não sai da empresa também por conta dessa lealdade familiar. E a constelação mostra isso também, onde existe essa lealdade. E quando você vê, nunca mais será desvisto. É verdade. Então, a gente consegue conduzir a carreira de uma outra forma. Mulheres que têm promoção dentro da empresa depois que faz uma constelação. Porque a gente carrega muito a questão da rejeição. Sim, com certeza. Né? Então, eu não vou pedir isso. Mulheres, homens, não têm muito essa dificuldade de pedir aumento. Não né? tem. De se posicionar no cargo. Por que dentro das empresas não existem tantos cargos de liderança? Porque as mulheres não se candidatam também. Sim. Né? Um medo de uma rejeição muito forte ali. Então, a constelação, ela atua. E dentro do empreendedorismo, a mesma coisa. Se a mulher sai do CLT, vai para o empreendedorismo, com todas essas feridas, ela projeta também nos funcionários. Ela quer ser amada pelos funcionários. Então, ela não quer liderar os funcionários. Sim. Ela ama o produto dela. Então, você vê a confeiteira, né, a cozinheira, ela gosta da comida. Agora, ela não aprendeu a lidar com liderança, com pessoas, ela não aprendeu a lidar com gestão, com tudo isso que não contaram para ela. Ela não, né? Não quer mandar, ela quer ser amada. Ela quer ser aceita, né? Quer ser aceita. Isso é uma coisa que a gente tem muito. Sempre que eu estou fazendo meus atendimentos também, eu lido muito com mulheres que não gostam, não sabem dizer não e não gostam de ouvir não, por medo de rejeição. Porque ela tem a impressão que as pessoas não vão gostar dela. Se ela não disser que sim, se ela não aceitar qualquer coisa, e a pessoa pede um desconto que ela não pode dar, mas ela tem medo de ser rejeitada, ela diz sim. E aí ela passa um tempo trabalhando desse jeito e ela começa a ter uma insatisfação, uma infelicidade com o trabalho, porque ela não consegue ter o resultado que ela deseja. Sim. Porque, óbvio, ela está sempre fazendo o que ela faça, o que o outro deseja que ela faça, e não o que ela acredita que deve ser feito, né? Exato. E na constelação trabalha isso. A pessoa Muito, aprende, total. ela entende que no lugar que ela escolheu, ela pode dizer não e ser amada mesmo assim. Exato. E também, Cíntia, eu acho que a gente precisa entender que não dá para ser amado sempre, não, né? Tem que aceitar que de vez em quando alguém não vai gostar de você e tá tudo bem, né? Não tem nada demais. E aí, me conta assim, a constelação você usa ela na mentoria para transição ou não? Você vai identificar se a pessoa precisa da transição ou não, certo? Na verdade, eu não identifico, né? Não, ela mesma. Ela mesma já vê. Entendi. Ela mesma entende. Quando você coloca a constelação, ela enxerga, fala assim, meu Deus, e fala assim, como é que eu não vi isso antes? Imagina. Onde que eu estava, em que mundo eu vivia. Exato. Então, ela mesma chega à conclusão. Né? Às vezes, até por decisões também, Cíntia, estou na dúvida se isso, eu faço aquilo, vamos dar uma olhada, né? E aí, quando olha, ela fala, entendi. Porque ali é muito sensorial, né? É muito de alma, é muito genético, né? E então a pessoa já sente ali e já enxerga. Então, eu não decido, quem decide. Assim, a gente orienta, né? Algumas situações, igual eu falei com essa cliente, falei assim, calma, não tome. Claro. Porque é muito assim, a pior coisa é tomar decisão sob pressão. É verdade. Na dor. É verdade. Quando você toma decisão na dor,
a chance de dar errado é muito alta. É verdade. Né? Então, vamos apaziguar o coração, apaziguar a alma, aí a gente toma a decisão com cautela, com previsibilidade, né? Com segurança. Agora eu vou para isso. A gente não precisa tomar a decisão na dor. Né? Não precisa. E me diz aqui uma coisa, se você tivesse que dizer para aquela câmera, para quem está te ouvindo agora, quais as dores que ela tem neste momento que nem ela identifica e que se ela chegar em você, tanto a constelação quanto a mentoria no geral, vai ajudar que ela perceba, que ela fale, uau, era isso então? Quais são as principais dores dessa pessoa? São as feridas emocionais, né? De rejeição, lealdade, feridas de não aceitação do pertencimento. A maioria das pessoas, elas têm mais medo de não pertencer do que morrer. Então, não pertencer é muito mais forte. E é olhar para a criança interior e para o feminino. Agora, deixa eu te interromper para perguntar uma coisa aqui que eu acho super importante. Uma pessoa que sofre com a dor do não pertencimento, como que isso aparece na vida dela? Como que ela percebe que ela tem isso agora lá em casa? Às vezes, numa separação dos pais, né? Foi abandonada pelo pai, não conheceu, ou pela mãe. Ou, às vezes, o simples fato dela interpretar que um dos dois não gostam dela. Ou dá mais atenção para um irmão do que para o outro. Pronto, isso aí já é motivo para instaurar esse caos, esse emaranhado. E a criança cresce achando que ela não pertence. Ou, às vezes, mães que, de alguma forma, ameaçam os filhos. Olha, cuidado, se você não comer tudo, papai não vai gostar de você. Ó, se você fizer isso, você tem que ficar quietinha para você... Aquela criança que tem que agradar sempre. Agradar sempre. Fica quietinha aí, porque senão vai dar ruim. Então eu tenho que sempre ficar quietinha, eu tenho que ficar omissa, eu tenho que me esconder, me encolher para minha mãe me aceitar. Minha mãe só vai me amar se eu ficar quietinha. Né? Então, essas situações são uma das maiores dores das mulheres no geral. É verdade, principalmente a nossa geração, né? Muito. Que foi tratada de um jeito bem diferente do que essa geração mais nova, né? E você, de tempos em tempos, você faz um evento onde se reúne essas mulheres? Isso. A cada 3 meses acontece a imersão, que é primeiro CPF, depois CNPJ. Que é justamente onde a gente olha primeiro para o CPF. Quais são as minhas dores? Quais são as minhas feridas? A gente identifica neste evento onde que está. A gente fala muito do feminino também, né? Justamente por conta disso. Onde que o meu feminino foi ferido lá atrás? E aí, identificando neste momento, as pessoas já sabem, agora eu entendi. Aí a gente vai para o CNPJ, ou para a carreira, né? Tanto faz. Ou empreendedor, ou pessoas que estão no CLT que precisam se desenvolver. Aí a gente vai para o segundo momento, para que ela olhe dentro do negócio dela, onde que está refletindo. O que aquela situação do meu CPF está refletindo dentro do meu negócio. Aí pode ser no financeiro, pode ser no administrativo, mas na maioria das vezes a gente vê o financeiro. Porque quando a gente tem questões com a mãe, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica. Então, muitas vezes as pessoas têm muita facilidade de fazer dinheiro, mas não retém. Né? O dinheiro escapa, aí vem aquelas frases, nossa, cadê meu dinheiro no final do mês? Eu trabalho e não vejo a cor do meu dinheiro. Eu trabalho tanto e nunca a empresa vai para frente, mas não tem nada a ver com falta de organização, não tem nada a ver com planilha financeira, né? Eu falo, não é sobre planilha. Então, a gente identifica de onde que pode estar vindo esse emaranhado. Se a pessoa tem que olhar para a mãe, para o pai ou para a criança ferida dela. Na verdade, a gente olha para os 3, mas assim, tem um que chama mais atenção. Então, nessa imersão, a pessoa já sai de lá, já tendo esse panorama, onde que ela precisa olhar mais. Tá. Então, para quem está em casa agora que não entende a sua linguagem, quando você diz para essa pessoa que na sua imersão ela vai olhar para o pai, para a mãe e para a criança, o que esse olhar quer dizer? Como que vai se dar isso dentro da sua imersão? A gente faz atividades sistêmicas, né? Então tem exercícios ali onde ela vai identificar, ela vai falar assim, caramba, nossa, exatamente isso que aconteceu comigo. Porque ela vai identificar que quando ela era criança, o pai fez isso, né? Ou a mãe, e vai realmente conseguir enxergar essa situação. Cada um dentro, né, do seu mundo, da sua realidade,
mas fica muito claro para ela onde que está a causa raiz. O dinheiro não vem ou por que que o dinheiro não fica. São através de atividades sistêmicas. Entendi. E isso, essa consequência que ela sofre hoje de não saber lidar com isso, de não saber administrar, está relacionada à forma como os pais trataram ela ou como ela enxerga os pais hoje? Tem os dois momentos, né? Aham. Ou a pessoa vivenciou aquela dor, ela Uhum. realmente foi abandonada, Aham. né, pelo pai, ou a pessoa apenas, a criança, a gente não tem discernimento. Sim. Uma fala que ela escuta, um recorte que ela escuta, que foi mal colocado ali, pronto, ela já pega aquilo como verdade, Uhum. né? Ou, por exemplo, ela pode crescer achando que homem não presta. Por que que ela cresceu assim? Porque ela viu a mãe falando que o homem não presta, porque o casamento da mãe foi ruim. Então, ela já generaliza. Então, a criança interpreta aquilo. Não, homem é tudo igual. Ah, eu tenho o dedo podre. Mas é porque ela vivenciou ou apenas só interpretou, né? Então, são nessas duas situações. E ela traz isso para a vida adulta e isso repercute em todas as áreas da vida Em dela. todas as áreas. E vai ser assim no relacionamento, vai ser assim no dinheiro, vai ser com os filhos, em tudo. E aí, lá na imersão, você faz com que ela perceba onde isso está e dá ferramentas para ela corrigir? Sim, total. Ela sai de lá com o mapinha dela, né? Aí vai ter pessoas que já saem de lá e falam, Cíntia, minha filha virou outra pessoa. Corrigiu isso, porque a gente faz algumas constelações lá. Ou então ela vai e fala assim, não, eu preciso fazer uma constelação específica para determinado assunto, né? Ou preciso entrar para a mentoria, porque é um processo mais profundo que ela tem que vivenciar ali. Interessante. E aí, eu queria que você, olhando para aquela câmera, desse uma esperança para essa mulher que está lá do outro lado, que ela tem esse pacote aí. O problema financeiro, a rejeição, a dificuldade de entender se lá no trabalho dela, no CLT, ela está vivendo o propósito dela, se ela precisa fazer transição. Diz alguma coisa que essa mulher ouça e pense, então eu tenho uma esperança. Sim, total. Quando a gente desperta, que eu chamo muito de despertar, às vezes a gente está vivendo vida Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então a gente não enxerga, a gente está no meio do caos, a gente está com o casamento ruim, vida financeira toda no vermelho, todo um caos. Agora, quando você para e você enxerga com clareza e direcionamento, tudo e muda, assim, em 6 meses você é sim capaz de mudar a sua vida. Sair do caos financeiro, de relacionamento, porque é tudo uma engrenagem. Quando eu mexo em uma área, eu não mexo só em uma, eu mexo em todas elas. Então, você consegue realmente ter uma nova de vida, uma nova perspectiva, um respiro aí, tanto das finanças, seja relacionamento, seja na saúde. E sim, é possível, e eu falo com propriedade, porque eu já estive nesse lugar, em um momento que estava tudo num caos absoluto e rapidamente, usando técnicas, direcionamento, a constelação familiar, tudo se transformou absurdamente. Então, sim, é possível, não desista de você. Porque a mensagem é essa, não desistir da gente. É verdade. Aproveita e emenda aí o convite para a sua imersão, para ela aprender isso tudo. Tá. A imersão vai acontecer no dia 21 de março, vai ser lá no Campo Belo, numa casa só de terapeutas, num lugar lindo que eu falo, só de estar lá já valeu a imersão, porque é uma energia muito gostosa. Vai ter trocas, né, com mulheres, isso é um ponto muito importante, porque nós precisamos estar mais conectadas com mulheres, isso é muito importante para o nosso crescimento. Então, vai ser dia 21 de março, horário? Das 8 às 18. É uma Das 8 às imersão 18. assim, sabe? É uma imersão profunda. Profunda e muito gostosa, com muita leveza. Você vai ter a oportunidade de mergulhar na sua história, conhecer tudo que você viveu e nem se lembra, para conseguir trazer para a sua própria vida essa transformação que você tanto deseja. Não perde essa oportunidade não, porque pode ser a virada que você está esperando para 2026. Cíntia, querida, sou Obrigada. muito grata, Eu muito que mesmo agradeço. por você aqui, que a sua energia traga ótimas vibrações para nós, Amém. aqui e sempre. Meninas, esse é o podcast Mulheres da Paulista. É uma honra ter você aí do outro lado e eu espero você sentado aqui comigo, contando sua história para a gente inspirar outras mulheres pelo mundo afora. Gratidão. Obrigada.